a maior felicidade na outra vida, devemos entender, abrir a mente e o coração para alguns versículos que Deus colocou no Alcorão. Por exemplo, Deus disse em seu livro: eu não criei gênios nem humanos, exceto com a finalidade única, com o propósito de me adorarem. Estamos aqui para reconhecer a unicidade de Deus. Adoração é sinceridade na obra e desejar Allah. Deus diz: e nós enviamos para toda a nação, não há um povo, e enviamos um mensageiro, um profeta, para que eles adorem a Deus e evitem todo tipo de tirania e injustiça e maldade. Não há um povo, não há uma época que veio um mensageiro e um profeta até chegar o último, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A finalidade deles é avisar o povo, como Deus disse no Alcorão: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. É um decreto, uma ordem divina, uma ordem de teu Senhor, ó Muhammad, para que adorem a Deus. Fale para eles adorarem somente a Deus, serem sinceros na adoração com Deus e não invocarem nem adorarem nada junto com Ele. E depois, todos devem ter benevolência, respeito, dignidade com os pais. Adora a Deus e respeitar os pais. Essa mensagem veio para Muhammad, como veio para Jesus, como veio para Moisés e para todos os profetas e mensageiros. Como disse Allah: ó Muhammad, diga para eles, para os incrédulos, para os infiéis, para os idólatras, para aqueles que dizem que não acreditam, ó Muhammad, diga para eles, recitem, leiam, venham recitar, venham aprender aquilo que Deus colocou como proibido, aquilo que vosso Senhor colocou para vocês como proibido, e a coisa que é de extrema proibição. Não invoquem, não adorem nada junto com Deus. Sejam sinceros na ação, sejam sinceros na devoção, sejam sinceros na palavra, sejam sinceros no trabalho. A sinceridade é o tawhid, é o monoteísmo, que leva ao la ilaha illallah, que leva e que entrega para o ser humano a chave do paraíso. Para entendermos, Ibn Mas'ud, conhecido como Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, disse: man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، يعني هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Ele disse o quê? Esse grande sábio, um grande companheiro do profeta sallallahu, Abdullah ibn Mas'ud, ele disse: quem desejar refletir, entender a recomendação de Muhammad, o último dos profetas, então entenda esse versículo que Allah falou: diga ao Muhammad, diga para os incrédulos, venham aprender, venham recitar
Venham ver o que Deus, o que vosso Senhor proibiu para vocês. Não indorem e não invoquem nada junto com Ele. Sejam sinceros, humildes na adoração. Sejam verdadeiros, tenham tawhid. Reflitam naquele versículo que Allah falou: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Diga para eles, ó Muhammad, certamente este é o meu caminho, este é o meu percurso, o caminho reto, o caminho verdadeiro, o caminho que não há desvio, o caminho que não há infelicidade. Esse é o meu caminho, Al-Islam, Tawhid, La ilaha illallah. Evitar todo tipo de adoração que não seja para Deus. Devemos entender quando Mu'adh, o grande homem, o outro sábio do Islã, um outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, sim, ele diz: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. O Mu'adh, desde pequeno, vivia em companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saía junto com Muhammad, vivia na casa de Muhammad, ficava na mesquita com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendeu tudo com Muhammad, se tornou um sábio do Islã. As pessoas vinham até ele depois da morte do profeta, até grandes companheiros vinham até ele para aprender. Ele era criança, ele lembrou que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou ele e falou, colocou ele na sua garupa, na sua montaria, e o profeta estava andando em cima do asno, num burrinho. Humildade de Muhammad, um líder de Estado, um líder do povo, andava numa montaria simples, podia andar no camelo. Mais humildade, colocava as crianças e saía com elas, ensinava, brincava, era agradável. Então ele disse para mim, Mu'adh falou, o profeta Muhammad me disse: ó Mu'adh, tu sabes os deveres de Allah para com seus servos e os deveres e direitos dos servos para com Deus? Então Mu'adh, atento para aprender esse grande conhecimento, olhou para o profeta e disse: Allah, Deus e o seu mensageiro que sabem. Eu estou aqui para aprender. Significa isso. Com humildade quero aprender. Me ensine. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: saiba que os direitos de Allah para com seus servos é para seus servos adorarem somente Ele e não invocarem nada junto com Ele. É um direito de Deus sobre nós. Sendo sincero na ação e na obra, e não desejar nada e não intencionar nada junto com Deus. Depois ele falou: e os deveres e os direitos
dos servos que tem sobre Deus. Eu tenho direito sobre Deus. Qual que é? Ele falou assim, é que ele, Allah, não pode castigar nenhum servo, desde que esse servo não caiu e não invocou nada junto com ele, não caiu na idolatria. Se eu fui sincero com Allah, se eu fui fiel, verdadeiro, se eu levantei o tawhid, o monoteísmo, al-kalima la ilaha illallah, é um dever meu de não cair em nenhum castigo. É um dever meu entrar no paraíso e não entrar no inferno. Allahu Akbar. Isso mostra a bondade e a misericórdia de Allah. Por isso que Muaz ficou feliz com essa notícia. E a pessoa, quando recebe uma notícia feliz, o que tem que fazer? Ele vai espalhar a notícia. Então ele falou, ó mensageiro de Allah, antes de espalhar, ele teve conduta e educação. Falou, ó mensageiro de Deus, eu posso espalhar e divulgar e levar para frente isso que eu aprendi agora? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por enquanto não. Não diga nada, porque as pessoas podem cair na acomodação, sabendo que é direito dela ter o paraíso. Ele cai na acomodação, na preguiça, ele relaxa na adoração. E a pessoa, quando relaxa nas obrigações perante Deus, ele pode largar de repente tudo e abraça essa vida mundana. O profeta falou para ele agora, não porque ele era uma criança, aprenda, estude, fique mais na minha companhia. Significa isso, logo tu serás um grande sábio. E foi isso que aconteceu. Ele se tornou um dos maiores sábios da época do Islã. Há relatos que diz que ele faleceu depois dos 80 anos de idade. As pessoas, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iam perguntar o Islã para ele. Então, porém, devemos saber o quê? Então, pouco antes de sua morte, Muaz reuniu algumas pessoas e disse esse grande dito para elas. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou em outro dito: Baligh anni walau aya, transmita de mim, nem se for um sinal, uma sunna, um versículo do Alcorão, leve adiante. Então, juntando esse com aquele, igual Moisés fez, conhecimento. Não levar apenas, levar com conhecimento. Aprender, praticar e divulgar. A chave do sucesso, da felicidade, da harmonia. Não é à toa que Deus enviou um versículo pequeno no Alcorão e todo mundo sabe. O Al-Asr. Deus falou o Al-Asr. Ele jurou pelo tempo, mostrando a preciosidade do tempo, o valor do tempo, para eu aproveitar o tempo da melhor maneira, não desperdiçar o tempo com coisas inúteis, fúteis. Aproveita o tempo dentro do Islã, aprendendo, porque ele falou: Al-Asr, innal insana lafi khusr. Certamente não há dúvida que os humanos todos estão perdidos na perdição. Illa alladhina amanu, exceto, tem uma pequena exceção que não está perdido. Quem não está perdido? Illa alladhina amanu, exceto aqueles que creram. Quem são as pessoas que creram? As pessoas que creram são aquelas pessoas que obtiveram conhecimento, que nem Moaz, foram em busca do aprendizado.
amar o conhecimento, principalmente o conhecimento da tua religião, saber de Allah, do mensageiro de Allah, da religião de Allah. Então aqueles que aprenderam não estão perdidos. Ila ladina amanu, só que não é só aprender. O amilu salihat, aprender e colocar em prática na vida. Não adianta aprender e guardar. Aprender e viver o que você aprendeu. Você vai sentir a felicidade, vai sentir a doçura dentro da alma. Aprende e pratica. E não basta. Illa ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aprende, obtém conhecimento, obtém conhecimento, obtém fé, pratica a fé, pratica o conhecimento. Praticou, agora eu vou levar, vou divulgar, vou transmitir. Agora eu posso me tornar um divulgador, mas com paciência, com perseverança, porque esse caminho de ir em busca do aprendizado, o caminho de praticar, o caminho de divulgar, esse caminho tem vários obstáculos, tem dureza, tem dificuldades. Então deve ter o quê? Paciência nos obstáculos, saber passar sobre os obstáculos e não desistir no primeiro obstáculo da vida. Sem paciência não vou conseguir obter fé, conhecimento, praticar. Era isso que Muaz radiyallahu ta'ala anhu, era isso que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu jami'an, era isso que eles faziam desde pequeno. Vivia a infância como criança, mas vivia junto com Muhammad, junto com pessoas nobres, alayhi salatu wassalam. Aprendia, olhava para aquelas pessoas e pegava elas como exemplo. Se tornaram adultas, se tornaram sábias, pessoas sábias dentro do Islã, eruditos, que levaram o Islã, divulgadores verdadeiros. Então nós devemos olhar para isso e pegar como exemplo. Nos esforçarmos dia a dia para aprender. Nada melhor do que aprender, ter conhecimento. Melhor ainda, aprender a sua religião. Nada melhor quando você aprende praticar aquilo que você aprendeu com sabedoria, sem ignorância, para você poder divulgar. Como você vai divulgar? Com a sua prática, com o teu jeito. A prática do seu dia a dia é uma divulgação. As pessoas vão olhar para você como uma luz, uma iluminação, igual as pessoas olham aqui na terra para o céu e vê à noite as constelações, as estrelas, a lua, a iluminação. As pessoas e os povos do céu vão olhar para você como uma grande iluminação, porque a pessoa que se dedicar para esse caminho se torna um sábio, e esse sábio é a luz, é o herdeiro verdadeiro que vai receber a herança dos profetas e mensageiros. E os profetas e mensageiros não deixaram como herança fortunas, riquezas ou propriedades. Deixou a riqueza maior que o conhecimento. Então a vontade nossa deve estar aqui dentro, na alma, para pegar e agarrar e abraçar o conhecimento. Isso sim é abraçar o Tawhid. É lembrar aquele versículo que Deus diz: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Aqueles que creram, aqueles que obtiveram conhecimento e não vestiram a fé com injustiça. Omar ibn Khattab, quando viu esse versículo, falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah,
Como não colocar dentro de nós, todo mundo comete injustiça, duro. Não existe um ser humano que não pratique injustiça. Então, como que eu vou adquirir o conhecimento? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: o zulm aqui, a injustiça aqui, é a injustiça maior, que leva à incredulidade maior, é o shirk, é a idolatria, é invocar outro com Deus, é não ser sincero na ação, não ter ikhlas, é ser um tirano na terra. Essa é a injustiça. Se você se dedicar para o conhecimento e praticar esse conhecimento, você vai estar longe da injustiça e vai ser o verdadeiro fiel e vai ter o sucesso pleno. Como o profeta falou, no fil hadith, an Ubadah bin Samit radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أو كما قال وسلم. O profeta falou assim, aquela pessoa que testemunhar que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, que não possui sócios e nem parceiros, e testemunhar que Muhammad é seu servo e mensageiro, e testemunhar que Jesus é um servo de Deus e seu mensageiro, é um verbo de Deus, filho de Maria, e o paraíso é verdadeiro e o inferno é verdadeiro, acreditem que Allah, Deus Todo-Poderoso, colocará essa pessoa no paraíso, independente das ações, independente das obras, porque o ser humano tem altos e baixos, tem erros, peca, mas se esse ser humano pegar o tawhid, pegar o conhecimento, pegar a sinceridade, ele terá o perdão e a misericórdia. Então nós devemos abrir o peito, abrir a alma, abrir o coração para o La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para ter a felicidade plena, para ter a tranquilidade plena, para ter o sossego. Não há sucesso, não há felicidade se eu não me dedicar, se eu não abrir o meu coração para a sinceridade. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem Allah nesse exato momento. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Devemos lembrar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: فإن الله حرم علينا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Saibam que Deus proibiu o fogo do inferno para aquelas pessoas que testemunharem que não há divindade, somente Deus, e fazerem as ações desejando somente a sinceridade para Ele, o único. Se você for dentro dessas pessoas, o fogo do inferno será proibido de queimar você. Como também devemos lembrar que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu uma vez contou que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse assim: قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. O profeta Muhammad disse assim: uma vez Moisés
aquele que teve o privilégio de falar direto com Deus, escutou Deus. Moisés falou assim: ó Senhor meu, me ensine algo que eu possa ficar o tempo inteiro lembrando de Ti, suplicando a Ti. Naquele momento, Allah disse para ele: قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. Então Allah falou para Moisés: ó Moisés, diga la ilaha illallah, não há divindade, somente Allah. Moisés então falou: ó Senhor meu, todos os seus servos falam isso. Significa, ele queria algo mais especial, exclusivo, só para ele. Porque ele foi preferido, ele falou direto com Deus. Naquele momento, Allah disse para o profeta Moisés: Ya Musa, لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Allah Todo-Poderoso disse para Moisés: ó Moisés, saiba, se os céus, os 7 céus e tudo o que existe entre eles, e a terra, e todas as 7 terras, e tudo o que existe entre elas, estiver de um lado da balança, e do outro lado da balança, apenas La ilaha illallah, não há divindade, somente Allah. Saiba que o La ilaha illallah é mais valioso do que tudo isso, pesa mais do que tudo isso. Então, diga La ilaha illallah, pegue o La ilaha illallah, aprenda o La ilaha illallah. Como dissemos nas aulas aqui, as condições do La ilaha illallah, não basta eu falar La ilaha illallah, não entender o La ilaha illallah. E dentre as condições, as primeiras condições que os sábios colocaram é ter conhecimento, é aprender de verdade o La ilaha illallah, para tirar toda a minha ignorância, para entender que o La ilaha illallah é a chave do paraíso, e o conhecimento e a prática do La ilaha illallah é os dentes dessa chave que vai abrir a porta, porque não é qualquer chave que abre qualquer porta. Então nós devemos nos dedicar para esse conhecimento, aprender verdadeiramente esse conhecimento, ou como disse o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. O profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele, disse: ó filho de Adão, ó filho de Adam, ó ser humano, Allah disse: ó ser humano, se você chegar até mim no dia do encontro com erros e pecados enormes, bastante, do tamanho da terra, e não ter cometido nenhum tipo de idolatria, não invocar nada junto comigo, ou seja, ter sinceridade, ter ikhlas, ter tawhid, saiba que você vai se encontrar comigo e junto de mim o meu perdão, ter o perdão. Allah perdoa todos os pecados, independente do seu erro, do seu pecado. Seja sincero com Allah, seja sincero no La ilaha illallah, aprenda o La ilaha illallah, aprenda o Islã, não seja teimoso, largue a sua teimosia, seja humilde, pegue o conhecimento, pegue o Islã, pratica essa religião que vai te levar à felicidade plena e o sucesso das duas vidas. Não há sucesso enquanto eu não agarrar de verdade o La ilaha illallah. E se eu agarrar o La ilaha illallah, eu vou sentir a misericórdia, a rahma, a misericórdia de Allah.
falamos e sempre repetimos quando o profeta falou, irhamu man fil ardi yarhamakum man fis sama. Tenho misericórdia, tenho piedade de quem está na terra, porque aquele que está no céu terá piedade e misericórdia de vocês. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أنت سميع المجيب أنت سميع مجيب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارين وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وإيمانا وتوفيقا يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. أنت سميع المجيب أنت سميع العليم يا الله يا قيوم الجبار يا ملك القدوس. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia para todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que ilumine os nossos corações, que perdoe os nossos pecados, que ilumine as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, perdoe os erros, os pecados de nossos pais, nossas mães, e faça os nossos túmulos serem jardins, nos jardins do paraíso. Livre-nos do fogo do inferno, do castigo do túmulo. Ó Senhor dos mundos, abençoe o nosso provento, o nosso sustento, dê para o nosso provento lícito e livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares. Ó Senhor dos mundos, livre-nos do fogo do inferno, abençoe a nossa saúde, livre-nos de todos os tipos de doença e dê a cura para todos os nossos irmãos e irmãs em todos os lugares que estão enfermos e enfermas. Ó Senhor dos mundos, alivie para nós os nossos sofrimentos e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Purifique os nossos corações e as nossas almas, livrando-nos da hipocrisia, da incredulidade, do rancor, do ódio, da raiva, da inveja. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas e as nossas rezas e abençoe para nós os nossos trabalhos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu alayhi wa sallam wa akhir.